Desmaio emocionante. Milionário revela decisão surpreendente que transforma vidas de trigêmeos. Miguel, um empresário de sucesso, caminhava pelas ruas de São Paulo, cercado por arranha-céus que refletiam sua vida glamourosa. Aos 38 anos, ele tinha tudo: dinheiro, prestígio e uma agenda cheia de reuniões. Mas dentro dele, havia um buraco profundo, uma solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Em meio ao caos da cidade, onde ricos e pobres coexistiam em mundos paralelos, Miguel se sentia como um fantasma, invisível até mesmo para aqueles que estavam ao seu redor. Um dia, como um empurrão do destino, ele recebeu um convite para uma cerimônia de doação em uma escola pública na periferia. Sem pensar muito, decidiu comparecer, não por interesse, mas por uma obrigação social. Ao chegar, um mundo novo se descortinou diante dele. Crianças sorriam, mas seus olhares revelavam uma tristeza profunda. Foi então que tudo mudou. Durante a apresentação, um dos trigêmeos, Tiago, desmaiou. O tempo parou, e a leveza da infância se transformou em um grito sufocado de socorro. Miguel sentiu seu coração disparar e suas mãos trêmulas diante da agonia no rosto da mãe dos meninos. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, Miguel tomou conhecimento de que os trigêmeos, Lucas, Rafael e Tiago, eram apaixonados por música e arte, mas corriam o risco de perder a bolsa escolar, a única chance de um futuro melhor. A pressão da situação o fez sentir sua vida de empresário como uma casca vazia. Ele pensou em sua própria infância, na luta do pai para garantir um futuro melhor, e algo despertou, um desejo ardente de ajudar. Como poderia ignorar aquele chamado? De volta ao seu mundo corporativo, Miguel lutava entre o sucesso financeiro e a necessidade de fazer a coisa certa. A pressão de seus colegas em busca de resultados se intensificava, mas a imagem dos meninos não saía de sua mente. Ele decidiu que tinha que fazer algo, mesmo que enfrentasse críticas. E foi assim que começou sua jornada, se envolvendo na vida dos trigêmeos. Descubra seus talentos. Lucas, com violão que tocava como que por mágica. Rafael, um pintor sensível que trazia cores à tristeza. Tiago, que transformava suas vivências em letras de música. Miguel começou a perceber que o sucesso não estava nas reuniões intermináveis, mas nas vidas que poderia transformar. Ele sonhava com um grande evento para que os meninos pudessem mostrar seus talentos. Mas a cada passo, vinham desafios, a falta de recursos, a insegurança de Tiago e a dúvida de seus colegas de trabalho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que o evento se aproximava, Miguel recebeu uma proposta tentadora de um investidor que poderia alavancar sua carreira mais do que nunca. Mas isso significava deixar os trigêmeos para trás e desistir de tudo pelo que lutou. Ele se viu em uma encruzilhada e, no fundo, sabia que aquela decisão não era apenas sobre dinheiro, mas sobre quem ele realmente queria ser. Com a pressão de seu futuro pesando sobre seus ombros, Miguel sentia que uma tempestade se formava dentro dele. Que caminho ele escolheria? Miguel olhava pela janela de seu escritório, tentando visualizar a cidade que sempre o fascinara. São Paulo, com suas luzes ofuscantes e seu ritmo frenético, parecia um reflexo de sua própria vida. Mas, por trás daquela fachada glamourosa, ele lutava contra um dilema que o deixava angustiado. O convite da escola pública ainda ecoava em sua mente, e os rostos dos trigêmeos se agolpavam em seus pensamentos. Seus corações pulsavam como batidas de tambor em seu interior, pedindo que ele não os abandonasse. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava com milhares de estrelas artificiais, ele decidiu visitar a escola novamente. Miguel queria sentir a energia daquele lugar, ver os meninos, ouvir suas risadas, sentir o calor que emanava da comunidade. Ao chegar, encontrou Lucas afundado em um caderno, tentando compor uma música. Rafael, ao lado, babava tinta em uma tela que parecia gritar sua história, enquanto Tiago observava os irmãos, com a mesma insegurança que o acompanhava desde o desmaio. Oi, meninos! Miguel sorriu, tentando transmitir confiança, mas por dentro, um nó se formava em sua garganta. Você é o nosso anjo da guarda! Lucas exclamou, levantando a cabeça e brilhando os olhos. Sabe, estamos pensando na nossa apresentação, todo mundo vai ver o quanto amamos fazer arte. Miguel sentiu seu coração aquecer, mas a lembrança da proposta do investidor açoitou sua mente.
Ele sabia que afastar-se agora poderia trazer consequências drásticas para os meninos. O que vocês precisam para o evento? Os trigêmeos olharam-se, e então Rafael começou a falar. Precisamos de instrumentos melhores, algumas tintas, e talvez um lugar maior para apresentar. Pode deixar, eu vou ajudar, Miguel disse com a determinação mais forte que já sentirá ponto, e assim começou a corrida contra o tempo. Miguel correu atrás de patrocínios e amigos influentes, e ele mesmo começou a usar parte da sua fortuna para garantir que todos pudessem ter as melhores condições possíveis. Cada reunião com investidores se tornava um teste de sua determinação, pois a proposta lançada em sua direção ressurgiu em sua mente como um eco incômodo. Mas um novo mantra brotou dele: o verdadeiro sucesso é medido em vidas transformadas. Com o dia do evento se aproximando, Miguel ainda sentia a pressão. Os meninos, embora animados, começaram a demonstrar sinais de insegurança. Tiago, especialmente, lutava contra o medo de se apresentar, lembrando-se do desmaio que fizera todos temerem por ele. E se eu falhar novamente? Ele perguntou a Miguel em um momento de vulnerabilidade. Miguel se agachou na altura de Tiago. Suas palavras foram suaves e cheias de empatia. A vida é feita de riscos, meu amigo. O que importa é que você esteja fazendo o que ama. E eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Na véspera do grande dia, Miguel teve um pesadelo. Sonhou que o evento não era um sucesso e que os sonhos dos trigêmeos desmoronavam diante de seus olhos. Acordou em pânico, seu coração acelerado, com uma certeza sufocante de que tudo o que ele lutara poderia se tornar em um fracasso. Naquela manhã, um pensamento consumia. E se ele tivesse escolhido a proposta do investidor? E se a fama e o dinheiro fossem suas únicas opções? Quando entrou na escola, os meninos estavam lá, prontos, mas ele percebeu que ainda era necessário um pouco mais de incentivo. Miguel perguntou a cada um deles o que os inspirava e, enquanto falavam, suas vozes ganharam força. Uma chama acendeu-se. Finalmente, na noite do evento, enquanto os holofotes iluminavam o palco, Miguel sorriu, mas seu coração batia descontrolado. O que aconteceria se eles não conseguissem performar? As cortinas se abriram e a primeira nota da música de Lucas ecoou pelo salão, e assim, a plateia emudeceu. Mas qual seria a reação deles diante da performance? Miguel prendia a respiração, esperando por um milagre. O som da música de Lucas preencheu o ambiente como um bálsamo, e Miguel se sentiu imediatamente transportado. Cada nota ecoava como um mantra, levando não apenas a mensagem dos trigêmeos, mas também suas esperanças e medos. Ele observou a plateia em silêncio reverente, cúmplices da emoção crescente que preenchia o ar. Lucas tocava com uma intensidade que parecia penetrar os corações de todos ali. As palmas da plateia se uniam em um só corpo, ensaiando uma dança de encorajamento. Rafael, ao finalizar sua pintura com cores vibrantes, parecia capturar aquela energia em sua tela, moldando a imagem da esperança e da superação. Mas a vulnerabilidade de Tiago ainda pairava no ar. Miguel viu, encostado na lateral do palco, visivelmente nervoso, os dedos tremendo enquanto segurava seu instrumento. Ele se lembrou das palavras que tinha dito antes, como um mantra para si mesmo: estarei aqui, não importa o que aconteça. A responsabilidade de sua promessa agora pesava sobre ele. A música se intensificou. O ensaio de meses, as noites em que Miguel ficou acordado planejando cada detalhe do evento, agora se tornava realidade diante de seus olhos. Mas sentiu que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Quando Lucas finalizou a música, a plateia explodiu em aplausos, e a alegria foi palpável. Tiago! Miguel gritou, fazendo sinal para que subisse. O jovem hesitou, os olhos arregalados, ainda lutando internamente. O coração de Miguel disparou ao ver a luta dentro do garoto. Você pode. Lembre-se do que te inspira. Tiago respirou fundo, e por um momento, o mundo ao redor apagou-se. As vozes da plateia se transformaram em um murmurinho distante, e ele apenas viu os rostos dos irmãos, a confiança de Miguel e a própria paixão que o levava até ali. Com determinação, Tiago subiu ao centro do palco, e, antes que pudesse se intimidar, a música de sua parte agrupou-se em sua cabeça. Ele começou a tocar, e, como um milagre, cada nota fluiu livremente. A plateia reagiu com entusiasmo, e Miguel sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. Ele percebeu que aquilo não era apenas um evento, mas um momento de transformação, um aprendizado. Tiago estava quebrando suas próprias correntes, e os rostos dos trigêmeos iluminavam o palco. O amor e a força que os uniam eram inegáveis. Com cada compasso, Tiago transformou suas inseguranças em confiança. E então, ao final da apresentação, com os três juntos e uma conexão vibrante entre eles, a plateia se levantou em pé.
O aplauso ensurdecedor misturava-se às risadas e gritos de entusiasmo. Era um reconhecimento mútuo, e Miguel entendeu que a verdadeira vitória estava ali, naquela sala. Mas o evento estava longe de ser o fim. O investidor que Miguel adicionara à lista para a proposta, um dos que ele não esperava que aparecesse, estava na plateia. O olhar dele era direto, claramente interessado na energia que emanava dos jovens artistas. Miguel sentiu um frio na barriga, se perguntando se teria coragem de recusar a tentação que poderia oferecer aos trigêmeos. Quando a música terminou e o brilho nos olhos de Tiago era inegável, Miguel olhou para o futuro e se lembrou da pergunta que não parava de ecoar em sua mente. Estaria disposto a abrir mão de sua liberdade e convicção pela segurança do sucesso? No fundo do seu coração, um novo dilema começou a se firmar. Ele teria que escolher entre seu futuro e o deles. E na mente de Miguel, a resposta parecia, aquela noite, mais nebulosa do que nunca. O calor da apresentação ainda ardia no coração de Miguel quando a plateia começou a dispersar, as vozes animadas reverberando no ar. Ele olhou para os trigêmeos, que ainda estavam em êxtase, trocando sorrisos e abraços. Aquela conexão mágica entre eles parecia mais forte do que nunca, e Miguel se sentiu grato por fazer parte daquele momento. Mas a presença do investidor na sala não saía da sua cabeça. O homem, com seu olhar afiado e astuto, já estava se aproximando. Miguel sabia que precisaria agir rápido. Era um ponto crucial em sua jornada. Dar o passo certo agora poderia mudar não apenas suas vidas, mas também o futuro dos trigêmeos. O que você acha que ele quer? Tiago perguntou, ainda ofegante, os olhos brilhando de alegria e nervosismo. Vou descobrir agora mesmo, respondeu Miguel, tentando esconder a tremedeira na voz. Ele respirou fundo e caminhou até a figura imponente. O investidor, percebendo sua aproximação, sorriu de forma enigmática. Era um sorriso que prometia a realização de sonhos, mas também carregava uma sombra de dúvidas. Parabéns, jovem, começou o investidor, sua voz firme. A apresentação foi magnífica. Eu não esperava menos. Sorrindo nervosamente, Miguel disse, a energia que eles trouxeram é única. Eles têm um talento incrível, e o investidor levantou a mão, interrompendo Miguel. Eu vim aqui para fazer uma proposta. Os trigêmeos têm muita paixão e criatividade. Tudo o que preciso saber é, você estaria disposto a apoiá-los em um projeto pessoal, com um investimento significativo? As palavras caíram como uma bomba. Miguel sentiu seu coração parar. Aquilo poderia significar a glória que ele tanto desejava, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade aumentava. As ambições de Tiago, Lucas e Rafael estavam diretamente ligadas a ele agora. O que isso envolve? Perguntou Miguel, sabendo que o que ouvirá não se tratava apenas de números em uma planilha. Um contrato em que você e eu seremos parceiros. Eu quero moldar esse talento, mas a direção será sua. Você é a peça-chave, Miguel explicou o investidor, os olhos penetrantes escaneando o rosto de Miguel. Contudo, acho que você precisa entender que com esse tipo de apoio, algumas liberdades e decisões podem ser comprometidas. Valendo seus pensamentos, Miguel olhou em direção aos trigêmeos, que agora observavam curiosos. Tiago ainda parecia ofegante do palco, enquanto Lucas e Rafael trocavam olhares de expectativa. Miguel estava em uma encruzilhada. Ele se lembrou de cada promessa que fizera aos irmãos, do desejo de protegê-los e guiá-los, mas em contrapartida, o investimento prometia uma oportunidade doce e tentadora. É muito para processar, ele disse, segurando a mão com força. É compreensível, respondeu o investidor, um leve sorriso no rosto. Mas pense bem. O que você quer para eles? Para você, Miguel hesitou. No fundo, ele sabia que essa decisão iria moldar o que estava por vir. No entanto, a mente ainda estava em um turbilhão de perguntas. Ele queria fazer o melhor. Suas angustiosas dúvidas se tornaram tão palpáveis quanto o som da música que ainda reverberava por ali. Preciso de alguns dias, finalmente disse, a voz inesperadamente firme. Para pensar. Os olhos do investidor estreitaram, revelando uma mistura de respeito e curiosidade. Perfeito. Farei questão de que você tenha seu tempo. Mas não se esqueça, as melhores oportunidades não esperam. Miguel acenou, um misto de alívio e ansiedade invadindo seu peito. Ao voltar-se para os trigêmeos, ele viu a expectativa brilhando em seus rostos. E cada uma das suas emoções estava prestes a explodir em palavras. O que aconteceu? Perguntou Rafael, tangendo Miguel em um abraço súbito. E, diante daquela união inabalável, uma pergunta ecoou em sua mente.
Como ele poderia fazer a escolha certa sem quebrar aquele laço tão precioso? Naquele instante, a jornada ainda estava longe de acabar, e Miguel sabia que a resposta que procurava poderia não estar apenas dentro dele, mas também entre os corações dele e dos trigêmeos. Miguel se afastou um pouco, ainda atordoado pela conversa com o investidor. O abraço de Rafael o ancorou, e ele olhou nos olhos dos trigêmeos, que na sua essência eram sua família. O que quer que ele decidisse, tudo impactaria diretamente a vida deles. O peso da responsabilidade quase o esmagava. O que ele queria? Tiago insistiu, puxando Miguel novamente para a realidade. Miguel respirou fundo. As palavras não vinham facilmente. Resumiu a proposta à sua maneira, evitando entrar em muitos detalhes, mas capturando a essência do que estava em jogo. Ele quer apoiar vocês, mas a um preço, começou ele, hesitando. Ele nos quer como parceiros, mas o controle sobre o projeto pode não ser total. O silêncio se instalou, e o brilho nos olhos dos trigêmeos deu lugar à incerteza. Lucas cruzou os braços, balançando a cabeça em uma tentativa de processar a situação. E você? O que pensa disso? Perguntou ele, a voz agora tão séria que cortou o coração de Miguel. Miguel pensou na resposta. Lá no fundo, seu desejo de ver os irmãos brilhar poderia facilmente se transformar em ânsia de poder e fama. Mas, e se ele não conseguisse equilibrar os interesses? Ele poderia se perder no caminho. Mais pesado ainda era a ideia de sacrificar a liberdade de escolha deles, algo que sempre fora uma base de sua proteção. É complicado. Miguel finalmente disse, olhando para o chão. Eu só quero o melhor para vocês, e para mim também. Acha que aceitar essa proposta é a única saída? Tiago fez a pergunta que o irmão não queria ouvir. O olhar dele estava carregado de esperança misturada a uma pitada de temor. Não, não é isso. Tem que ser mais do que um mero investimento. Precisamos ter uma voz, e essa voz precisa ser a de vocês. Mas ele tem poder e recursos que não podemos ignorar. E eu me sinto perdido. Rafael passos adiante, envolvendo-os em outro abraço apertado. Miguel sentiu o calor da conexão genuína, a força que emanava deles. Vou apoiar o que você decidir, Miguel. Contamos com você. A determinação na voz de Rafael fez o coração de Miguel se aquecer. Mas e se errarmos? E se essa opção acabar quebrando tudo que construímos juntos? Miguel perguntou, a insegurança tornando-se um eco em seu peito. O silêncio voltou, mas não era mais tenso. Era um momento de cumplicidade e entendimento. Eles estavam juntos naquilo, como sempre estiveram. A amizade, a confiança e o amor que compartilhavam eram mais fortes do que qualquer proposta externa. Não vamos deixar que o medo nos impeça de avançar, disse Lucas, sua voz firme como um farol no escuro. Aquelas palavras ecoaram na mente de Miguel, lembrando de como a vida dele sempre fora uma dança. Entre altos e baixos, entre risos e lágrimas, sempre avançaram, juntos. A força nas palavras de Lucas fez a luz brilhar na caverna escura de suas dúvidas. Miguel acenou, engolindo em seco a emoção. Precisava de tempo, mas também de um plano. Era hora de ouvir os trigêmeos, de entender o que eles realmente desejavam. Decidir juntos, com todos por perto, era essencial. Hoje à noite, vamos nos reunir em casa e preparar algumas ideias. O que vocês acham? Miguel propôs, um novo ânimo surgindo. Os trigêmeos sorriram, animados com a reunião que se aproximava, como se uma nova corrente de energia tivesse sido instaurada. Eles tinham experiências a compartilhar, sonhos a discutir e possibilidades a explorar juntos. E se Tiago interrompeu, a cabeça cheia de ideias? E se encontrássemos um jeito de fazer o projeto sem perder nossa essência? A proposta de Tiago ecoou em suas mentes, como uma sinfonia perfeita prestes a ser criada. Enquanto saíam do espaço da apresentação, Miguel sentiu uma nova esperança pulsando no peito. Mas as verdades sobre a proposta do investidor ainda pairavam em seu pensamento, como uma nuvem carregada esperando a hora da tempestade. Ele só esperava que a decisão a ser tomada não colocasse a essência deles à prova. E foi nesse instante que Miguel sentiu como se o verdadeiro desafio estivesse apenas começando. A sala estava iluminada por um brilho suave da luz amarelada que saía da lâmpada pendurada. Miguel arrastou a cadeira e sentou-se à mesa, enquanto os trigêmeos se acomodavam ao seu redor. O cheirinho do café recém-preparado pairava no ar, misturado com a ansiedade que pairava sobre a reunião. A atmosfera estava carregada de expectativa. Era um momento crucial, onde não apenas ideias seriam discutidas, mas o futuro deles também. Vamos lá, pessoal. O que temos? Miguel disse, forçando um sorriso.
Queria que todos se sentissem à vontade, mas sua própria tensão era palpável. Tiago foi o primeiro a quebrar o gelo, abrindo um caderno que tinha em mãos. Ele sempre fora o mais pragmático dos irmãos, e parecia que havia refletido bastante desde a conversa com o investidor. Eu pensei, se fizermos um projeto piloto, algo menor que possa captar uma parte do investimento, mas sem entregar tudo de bandeja? Algo que mostre nossa essência, propôs, olhando de um para outro em busca de incentivo. Isso é bom. Rafael acrescentou, os olhos brilhando com a possibilidade. Poderíamos criar algo que represente quem somos, que ressoe com o que sempre quisemos. Miguel sentiu alívio. Era isso que queria, que aquele encontro fosse um espaço de liberdade e não de decisão imposta. E se fizermos uma apresentação que converse com a comunidade, que traga não só inovação, mas também inclusão? Lucas emendou, a voz carregada de entusiasmo. Precisamos mostrar que somos mais do que apenas um projeto comercial. Miguel imaginou o que aquilo significava. Não só um projeto, mas um movimento. Uma forma de devolver às pessoas o que as desilusões da vida haviam tirado. A ideia foi crescendo, pulsando forte em seu peito. Vocês têm certeza que a fórmula não é só fazer algo bonito, né? A gente precisa entender o que essa comunidade realmente precisa. Miguel sentiu a determinação tomando conta dele. Ele sabia que, se quisessem, poderiam transformar aquilo em algo realmente especial. Um silêncio confortável encheu o espaço enquanto todos refletiam sobre a proposta de Miguel. Era uma oportunidade, mas também um desafio. O coração de Miguel disparou. Ele sabia que a linha entre o sucesso e o fracasso era tênue, e que qualquer coisa que fizessem poderia ter consequências enormes. E se falharmos? Tiago quebrou o silêncio, a dúvida corroendo sua confiança. E se mesmo fazendo tudo isso não conquistarmos o apoio que precisamos? Então a gente levanta a cabeça e tenta de novo. Rafael disse, com firmeza, e a coragem estava estampada no olhar dele. O nosso que importa é que estamos juntos. Sempre, a adrenalina invadiu a sala, e o grupo começou a discutir fervorosamente. Ideias surgiam como fogos de artifício, e com cada palavra, a tensão se dissipava, dando lugar à esperança intensa. Mas, quando a animação atingia seu pico, o celular de Miguel vibrou na mesa. Ele olhou para a tela e viu a foto do investidor. Uma mensagem ali. Podemos nos encontrar amanhã para discutir mais sobre a proposta. Estou ansioso para ouvir suas ideias. Miguel apertou a mão contra a mesa, sentindo um frio na barriga. A reunião estava agendada, mas ainda havia um peso no coração. A pressão estava crescente, e a dúvida sobre o que fazer com aquela informação martelava no fundo de sua mente. Por um lado, a possibilidade de um substancial apoio financeiro estava a um passo de distância. Por outro, o risco de perder a essência do que eram. Acho que temos um grande encontro amanhã, Miguel disse, as palavras escapando de sua boca como um sussurro. Os trigêmeos o olharam com expressão confusa e ansiosa. O futuro deles estava, mais uma vez, nas mãos de uma decisão que ecoava como um tambor ensurdecedor. Miguel olhou para os irmãos, o peito apertado pela incerteza, como se a resposta estivesse prestes a estourar como um balão prestes a estourar. O que eles decidiriam agora poderia mudar tudo. A noite parecia eterna. Sentado à mesa, Miguel não conseguia afastar os pensamentos que giravam em sua mente como um furacão. As horas passaram, mas ele ainda escutava as vozes dos irmãos, as ideias pulsando no ar. Eles falavam com paixão, imaginando aquele projeto ideal como se estivesse prestes a tomar forma. Contudo, a mensagem do investidor pesava mais do que qualquer sonho. Rafael e Lucas finalmente se levantaram da mesa, cansados, mas animados com o que haviam discutido. A energia que antes pairava no ambiente agora começava a se esvair, mas Miguel ainda se sentia preso, atado ao futuro incerto que as palavras do investidor representavam. E se amanhã tudo mudar? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para os irmãos, mas Rafael ouviu. O que você quer dizer? Perguntou, inclinando-se para mais perto, preocupado. Não sei, e se ele não concordar com a nossa visão? Estamos falando de algo muito maior do que lucro. Estamos falando de impactar a comunidade, respondeu Miguel, a voz começando a falhar. O irmão o olhou com a compreensão de quem já havia enfrentado desafios semelhantes. A gente sempre pode voltar e reavaliar. O fundamental é que estamos indo com nossos corações e mentes abertos, disse Rafael, de forma calorosa, mas Miguel via que ele também estava preocupado. Lucas, que sempre teve o dom de identificar o que ninguém percebia, interveio. O que mais nos preocupa é o medo de perder o que somos. Queremos dar voz ao que a comunidade precisa, mas também temos nossas inseguranças.
Precisamos estar alinhados. Ele olhou para Miguel, e a conexão entre os irmãos parecia palpável. Miguel deu um sorriso fraco, mas a verdade é que a doeira no peito persistia. Ele se lembrou das conversas no passado, da vontade de criar algo autêntico. O que eles estavam prestes a apresentar não deveria ser só sobre dinheiro, deveria ser uma extensão deles mesmos. Vamos amanhecer e nos reunir de novo antes do encontro, decidiu Miguel, a determinação substituindo a hesitação. Precisamos ter certeza de que estamos prontos. Os irmãos concordaram. Assim, se retiraram para suas respectivas camas, mas o sono foi um conceito distante para Miguel. Ele se virou e revirou no colchão, a cabeça cheia de imagens do que poderiam construir, mas também das consequências. As horas passaram e rapidamente a luz do dia fez seu caminho pelas frestas da janela. No centro do quarto, Miguel se levantou e viu os irmãos já acordados, cada um preparando-se para o encontro. O clima estava tenso, mas também carregado de determinação. Sentados novamente à mesa da cozinha, tomavam café em silêncio, os olhares uns nos outros, como se fossem uma equipe prestes a entrar em campo. Eu não consigo fazer isso. Miguel quebrou o silêncio de forma abrupta, o coração disparando. Os irmãos pararam e o olhar de preocupação cresceu nos rostos deles. O que você quer dizer? Tiago perguntou, a voz baixinha. E se fizermos tudo errado? E se o investidor não entender o que estamos tentando construir? Não quero sacrificar nossa missão por dinheiro. Às vezes, acho que seria mais fácil desistir. A voz de Miguel tremeu, quase quebrando. Tiago se aproximou e segurou os ombros do irmão. As mãos dele eram firmes, mas a força não era agressiva. Era um apoio puro. Sempre lutamos por isso, Miguel. Esse encontro não é o fim. É apenas uma chance de mostrar o que acreditamos. Eles precisam sentir a nossa paixão, disse Tiago, e os outros concordaram. A conversa seguiu, e a adrenalina voltou a fluir. Quando, enfim, o relógio marcou a hora, os irmãos puderam sentir a intensidade do momento. Com um olhar cúmplice, eles saíram de casa e foram em direção ao desconhecido. Miguel respirou fundo. O que aconteceria ali poderia mudar tudo. Assim que chegaram ao prédio do investidor, uma vibração apertou seu estômago e ele parou. Prontos? Perguntou, e sentiu que a resposta não estava apenas nas palavras, mas na determinação no olhar dos irmãos. No fundo, uma sombra da dúvida permaneceu. E se tudo desmoronasse naquele instante? O que eles realmente estavam dispostos a arriscar? Ele segurou a maçaneta, a tensão crescendo em seu peito enquanto girava a chave. Por mais que tentasse, não conseguia afastar o frio na barriga. Uma decisão que poderia mudar tudo era essa pressão que agora o acompanhava. Com um último olhar para os irmãos, Miguel respirou fundo e abriu a porta. O futuro estava prestes a começar. A porta se abriu com um rangido suave, e o trio entrou em uma sala iluminada por grandes janelas. A luz do sol filtrava-se através do vidro, criando um ambiente quase celestial. O peso das palavras não ditas pairava no ar. Miguel, ainda nervoso, analisou o espaço. Sofás elegantes, uma mesa de madeira polida e um quadro que parecia retratar o que a vida poderia ser. No fundo da sala, sentado de forma despreocupada em uma poltrona, estava o investidor. Seu olhar era penetrante, mas havia uma leveza em seu sorriso. Miguel não sabia se isso era bom ou ruim. Rafael, percebendo a inquietude do irmão, colocou a mão nas costas de Miguel, oferecendo um pouco de conforto. Vamos juntos, não se esqueça, sussurrou Rafael com determinação. Miguel assentiu. Em um gesto instintivo, ele puxou seu caderno, o mesmo que trazia sempre nas reuniões. Era mais do que uma simples agenda, era o reflexo das esperanças e sonhos que alimentavam suas almas. Ele começou a apresentar o projeto, descrevendo cada detalhe com a paixão que ardia em seu coração. Queremos criar um espaço onde a comunidade possa se unir, crescer e aprender. Um lugar que vai além do lucro, Miguel falou, sua voz vibrava em cada palavra. Ele viu um brilho de interesse nos olhos do investidor, mas a ansiedade permanecia. Conforme a conversa avançava, o investidor fez perguntas incisivas, desafiando os irmãos a aprofundar suas ideias. Cada questionamento trouxe à tona a essência do que eles realmente desejavam construir. Era uma dança cautelosa entre apresentações e respostas, onde os valores familiares e a conexão comunitária ecoavam em cada frase. Me digam algo, o investidor finalmente interrompeu, com um sorriso que gerava expectativa. O que vocês realmente estão dispostos a abrir mão por essa visão? A pergunta pairou no ar, como uma nuvem carregada prestes a romper. Miguel sentiu uma fisgada no peito. Ele e seus irmãos já haviam conversado sobre isso, mas agora, diante daquela figura imponente, a resposta parecia muito mais real. Estamos dispostos a abrir mão de segurança, de prestígio e, se for necessário,
Até de um padrão de vida confortável, declarou Tiago, decidido. As palavras saíram com um peso e uma clareza que surpreenderam Miguel. Nossa prioridade é colaborar com as pessoas ao nosso redor, fazer a diferença na vida delas. O silêncio foi abrangente. Havia um entendimento mútuo no olhar entre os três, uma conexão profunda que não precisou de explicações. Eles estavam juntos nessa luta, prontos para tudo. O investidor, agora com uma expressão mais séria, se inclinou para a frente. O movimento deixou Miguel alerta, esperando o veredito. Isso é bem forte. Não muitos estão dispostos a sacrificar tanto por uma ideia. Mas me contém, o que aconteceria se eu dissesse que esse projeto pode não dar certo? Miguel engoliu em seco. O que ele poderia responder? Não sei soava muito arriscado, mas desistir não fazia parte do seu vocabulário. Ele olhou para os irmãos, buscando apoio nas expressões de determinação que encontrava neles. Prefiro tentar e falhar do que nunca tentar. Às vezes, o que realmente conta são os vínculos que criamos pelo caminho, respondeu Miguel. Ele sentiu a intensidade da própria voz, como se cada palavra carregasse a esperança de uma mudança. O investidor ergueu uma sobrancelha, claramente impressionado. Miguel sentia-se em um fio de navalha. A resposta poderia levá-los às alturas ou despencá-los ao chão, e a tensão era palpável. Mais uma coisa, o investidor disse, cruzando as mãos. E se eu disser que estou em dúvida sobre como conduzir esse projeto? O que fariam? Durante um breve momento, uma ideia começou a se formar na mente de Miguel. Uma visão que poderia mudar tudo, não apenas para eles, mas para a comunidade inteira. Mas para isso, ele precisaria de coragem. Isso nos faz pensar que precisamos trabalhar juntos. Não sou contra a dúvida, porque ela faz parte do processo. Miguel começou a falar, sentindo que deveria abrir seu coração. A pergunta deixava o ar carregado de emoção. Precisamos de um mentor, de alguém que acredite em nós, mas que também ouse questionar. Nesse instante, o investidor sorriu, um leve brilho nas pupilas. Isso era o que ele buscava. O jogo estava em andamento, e a tensão se transformava em esperança. O futuro ainda era incerto, mas havia uma chance de que aquele encontro pudesse ser o que eles precisavam. Mas Miguel sabia que essa era apenas a primeira camada da verdade, e sua mente fervilhava com a pergunta: será que eles estavam realmente prontos para o que estava por vir? Ele podia sentir a energia da sala mudando, uma nova possibilidade se formando, mas também um abismo sem fim se abrindo à sua frente. E, nesse momento, a verdadeira decisão de todos estava prestes a ser revelada. O investidor manteve o olhar fixo em Miguel, e seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. O ambiente estava carregado, como se uma energia invisível envolvesse todos ali, pronta para explodir a qualquer instante. Estamos falando de construir mais do que um empreendimento. Estamos falando de uma mudança, começou o investidor, sua voz suave, quase como um eco dentro da mente de Miguel. Ele fez uma pausa, e esse momento de silêncio ecoou como um trovão. A tensão na sala era quase palpável. Miguel e seus irmãos trocaram olhares, respirando fundo para se acalmarem. O que viria em seguida poderia definir não apenas o futuro de seus sonhos, mas de tantas vidas. Se eu tomasse a decisão de investir, vocês estariam prontos para mudar seus rumos, para ampliar essa visão e, principalmente, para ouvir respostas difíceis? Os olhos do investidor lançaram um desafio. Miguel sentiu um calafrio. Ouvir respostas difíceis? A frase ecoou em sua cabeça como uma advertência. Ele sabia que tudo que vinham batalhando estava prestes a ser testado. A dúvida começou a surgir como uma sombra em seu coração. Estamos prontos para o que vier, desde que isso não signifique abandonar nossa essência, respondeu Rafael, tentando trazer à tona a firmeza que ele também sentia. Mas o investidor apenas balançou a cabeça com um sorriso enigmático, que misturava tanto esperança quanto advertência. Nesse ponto, Miguel percebeu que precisavam ser mais do que só idealistas. Precisavam ser verdadeiros realistas, dispostos a enfrentar qualquer tempestade. Então, vamos lá. O investidor se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados. Eu quero ver vocês entregando tudo. Quero ver as dificuldades que já enfrentaram, suas falhas e vitórias. Quero entender profundamente sua trajetória. O que os fez chegar até aqui? Cada pergunta era como um soco, atingia diretamente o coração da questão. Miguel lembrou-se das noites sem dormir, dos dias em que pensou em desistir, do apoio incondicional de Tiago e Rafael. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele lutou até o fim para não deixá-las cair. Enquanto crescíamos, sempre havia um sonho maior. O de ajudar os outros. Começou Miguel, sentindo que suas palavras eram uma ponte entre seu passado e o futuro. Cada fracasso que tivemos nos ensinou algo precioso.
O que realmente nos movia era saber que existiam outras pessoas esperando por essa oportunidade. As palavras saíram como uma explosão. Havia uma urgência nelas, um desejo irrefriável de comunicar. O investidor escutava com atenção, absorvendo cada frase. Acreditamos que, a partir de nossas experiências, podemos criar um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas, onde a transformação seja real, disse Tiago, enquanto sentia seu coração acelerado. Eles estavam se revelando, e cada palavra parecia dizê-los mais próximos da verdade que tanto ansiavam. Finalmente, o investidor fez uma pausa, seus olhos fixos, como se estivesse olhando não apenas para os irmãos, mas através deles, em suas almas. Miguel sentia que a decisão estava prestes a se concretizar. Mas que tipo de decisão? Eu preciso que vocês se preparem. É hora de vocês saberem que este projeto não será fácil. Eu quero que vocês enfrentem os desafios com garra, e isso inclui enfrentar suas próprias limitações. O sucesso não é garantido, mas se vocês estiverem dispostos. O investidor segurou um papel e uma caneta. Então, vamos dar o primeiro passo juntos. A sala parecia girar. Um misto de emoção tomou conta de Miguel. O que significava isso? Eles estavam prestes a selar um acordo que poderia mudar suas vidas para sempre, mas havia um peso inquietante na atmosfera. O que você quer realmente de nós? Miguel perguntou, o coração acelerado. Nesse instante, o investidor sorriu de novo, mas o brilho em seus olhos tinha mudado. Havia algo mais profundo em sua expressão, algo que não se revelava nas palavras. Assim que ele começou a falar, um novo misto de revelações e incertezas pairou mais uma vez no ar. Além do que vocês pensam, o desafio pode ser maior do que imaginam. A frase ficou pairando, como uma nuvem de dúvida que os envolvia. O que o investidor realmente queria dizer? Miguel percebeu que a necessidade de enfrentar não apenas o mundo externo, mas também a verdade interna, estava apenas começando. Eles estavam prontos para essa viagem, mas até onde iriam realmente? A sala estava ainda mais radiante com a luz da manhã que refletia a esperança nas expressões de Miguel e dos trigêmeos. O investidor, agora com um olhar mais incisivo, continuou a tecer seu discurso, esperando que eles compreendessem a magnitude do que estava por vir. O que quero de vocês vai além de um simples projeto. Vocês precisam estar prontos para se expor, para aprender a lidar com o fracasso e a celebrar as vitórias. Este caminho não será fácil, mas a cada obstáculo, vocês encontrarão ainda mais força. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras do investidor pulsavam como um alerta, mas também eram como um chamado à ação. Ele olhou nos olhos de Tiago e Rafael, que demonstravam uma determinação compartilhada. Essa família não era construída apenas de laços de sangue, mas por sonhos e dores enraizados nas dificuldades. Estamos prontos para enfrentar o que vier, Tiago declarou, sua voz firme e entusiasmada. Este projeto não é só nosso, é da comunidade, de todos que acreditam em nós. O investidor sorriu, e Miguel viu ali uma fagulha de respeito e admiração. Ele estava começando a entender que a coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de confrontá-lo. Num gesto decidido, o investidor empurrou um contrato em direção a Miguel. As letras corridas na folha pareciam dançar diante dos olhos dele, como se murmurassem promessas e possibilidades. Assinem aqui, e a jornada de vocês começará, disse o investidor, mas Miguel hesitou. O peso da decisão tornava o ar denso. Podemos discutir isso um pouco mais? Miguel pediu, sua voz ressoando com uma firmeza inesperada. Quero ter certeza de que este passo é realmente o que queremos. Nossa essência precisa ser preservada. Lucidão iluminou a sala. O investidor balançou a cabeça, abrindo espaço para um diálogo mais profundo. Boa decisão, Miguel. A capacidade de questionar é fundamental. Se vocês não tiverem a clareza de que estão prontos para isso, a chance de fracasso será maior. Façam sua escolha cuidadosamente. Os trigêmeos se entreolharam. A atmosfera estava saturada de emoção, mas havia também um novo senso de propósito. Era um momento para se unirem ainda mais, refletindo nas palavras do investidor. Precisamos discutir nosso sonho e como ele se entrelaça com a realidade de agora. Rafael propôs, sua voz embargada de emoção. Podemos fazer isso de uma maneira que ressoe com a nossa comunidade, envolvendo eles na essência do que somos. Exatamente. Lucas apoiou com um aceno. Vamos construir algo que não apenas represente nosso talento, mas que também fale com aqueles que precisam de esperança. Miguel sentiu o coração se aquecer. Ele nunca estivera tão conectado com seus irmãos. As ideias começaram a fluir e cada palavra era como uma peça do quebra-cabeça finalmente se encaixando.
Eles falavam sobre como reunir a comunidade, fazer com que todos se sentissem parte da criação, compartilhando o amor pela arte e pela música. Conforme falavam, o investidor escutava atentamente. A luz do sol parecia brilhar mais forte, como se estivesse aprovando o plano que tomava forma na mente dos jovens. Queremos usar essa oportunidade de forma sábia, Miguel finalmente disse, já decidido. Se assinarmos, será para investir e criar um espaço que não nos tire liberdade, mas que a expanda. Um lugar onde todos possam sonhar juntos. Um sorriso satisfeito brotou no rosto do investidor. Isso é o que eu queria ouvir. Caso concordem em traçar seu caminho assim, então a assinatura é apenas o começo. E, com um gesto firme, eles assinaram. O peso que antes parecia pesar sobre os ombros de Miguel agora se transformou em leveza. Juntos, aqueles jovens finalmente iriam transformar suas vidas, e por tabela, a vida de tantos ao redor. Meses depois, Miguel caminhava novamente pela periferia, mas desta vez a cidade pulsava com nova vida. Havia murais coloridos narrando as histórias dos sonhos dos trigêmeos. Som de música ecoava pelas ruas, as vozes da comunidade era a melodia que preenchia o espaço. Tiago, Lucas e Rafael não apenas realizaram seus sonhos, mas tornaram-se vozes de esperança e mudança. Todo sacrifício valeu a pena, e Miguel agora sorria ao olhar nos olhos da mãe dos trigêmeos, que nunca pareciam tão brilhantes. Naquele momento, Miguel sentiu-se completo. Ele havia encontrado a resposta. A verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas nas coisas simples, nas conexões que ele ajudou a fortalecer. No amor, na arte, na esperança. Ele olhou para o céu, onde as nuvens estavam se dissipando, e uma nova preferência por uma vida mais rica em conexão tomou conta dele. A vida a partir dali nunca mais seria a mesma. Enquanto caminhava, as palavras de Tiago ecoaram em sua mente. Não vamos deixar que o medo nos impeça de avançar. E assim, com o coração em paz e um sorriso no rosto, Miguel sabia que o futuro era brilhante. Agora, amados, vocês precisam fazer a sua parte. Inscrevam-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que virão. Deixem um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem alcançar o mundo. Comentem suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não percam tempo. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem como isso importa.